Olá, estamos começando mais um programa Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, produção e edição de Robson Donato, pela TV direta para toda a nossa cidade e também para todo mundo através do canal do YouTube Questão de Fé, que hoje Deus tem uma palavra para a sua vida. E vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E já começamos o nosso programa hoje pedindo as suas orações para todo o clero de São João da Boa Vista. Todos nós, os padres, estamos em retiro, junto com o bispo, para então nos abastecer com este momento de espiritualidade. Rezem pelos sacerdotes da nossa diocese e também pelo mundo inteiro. Questão de fé, ter fé em Jesus de Nazaré. É isso que nós devemos pensar. No Evangelho de domingo, nós ouvimos a fé de São Pedro. Jesus estava em Cesareia de Filipe e perguntavam a ele. Jesus começou a perguntar naquela região próspera, uma região onde o comércio estava bem desenvolvido, e Jesus andou com seus discípulos e depois ele pergunta para os apóstolos: quem dizem ser o Filho do Homem? E muitos não sabiam exatamente quem Jesus era. Parecia um líder, passava anunciando o reino de Deus, passava fazendo bem, curando o cego, dando vista ao cego, fazendo o mudo falar, fazendo o surdo escutar, o aleijado caminhar, enfim, era Jesus de Nazaré realizando os seus milagres. Então, os apóstolos disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és também Jeremias ou um dos profetas, para ver que tinham Jesus na mais alta conta, já que um grande profeta como Elias, como Jeremias e também João Batista, estão comparando Jesus. Eles têm Jesus na mais alta conta, mas ainda não sabem quem é Jesus. Por isso que Jesus também em seguida pergunta, agora eles de fora não sabem quem eu sou, mas e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus agora quer saber dos seus apóstolos, dos seus discípulos, aqueles que estão ali com ele. Vocês sabem quem eu sou? Quem sou eu? Quem sou eu para vocês? E aí Pedro, que tem a primazia, toma a palavra para dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E esta palavra, Jesus então diz para ele como resposta: olha, muito bem, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca poderão vencê-la, nunca prevalecerão contra ela. Jesus então, ali naquele momento, diz que Pedro é esta pedra, já que ele chamava-se Simão, e Jesus dá a ele um codinome de Pedro, que na linguagem de Jesus era Cefas, e naquele momento ele está dizendo: tu és Cefas, e sobre estas Cefas edificarei a minha igreja.
Os teólogos protestantes costumam dizer que a pedra sobre a qual Jesus edifica a igreja é a fé de Pedro, é aquela confissão: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas, para os católicos, e a tradição católica diz que Pedro é a pedra, já que o Evangelho foi escrito em grego, e havia duas palavras distintas ali: Petros, para Pedro, e Petra, para pedra. Mas se nós recorremos à língua de Jesus, do seu povo hebreu, então nós encontramos a palavra Cefas ou Kefas. Jesus teria dito então: tu és Cefas, e sobre estas Cefas edificarei a minha igreja, para dizer que Pedro devia ser essa rocha firme, inabalável, que deveria garantir a integridade da fé de uma igreja indefectível, porque logo em seguida Jesus diz: as portas do inferno nunca poderão vencê-la, nunca poderão destruir a igreja. A igreja é, portanto, indefectível, indestrutível. Por mais que tentaram, durante toda a história, 2000 anos de história, a igreja continua anunciando o reino de Deus, continua de pé, ela é indestrutível, porque é uma instituição divina. Mas outra coisa que Jesus faz é dar as chaves a Pedro. Ele é pessoalmente a ele: eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. E veja bem que Jesus não está falando no plural. Ele não está dizendo para todo mundo, ele não está distribuindo chave para todos. Ele está falando na segunda pessoa do singular, Está dizendo: tu, eu te darei as chaves do reino dos céus. Então somente Pedro tem essas chaves, que significa autoridade. Mas diferentemente, nós ouvimos também na primeira leitura do profeta Isaías, Sobna perdendo o seu cargo de primeiro-ministro, e sendo nomeado em seu lugar Eliaquim. E quando Eliaquim, no século VIII, a primeira leitura de Isaías, domingo passado, falava que Eliaquim foi nomeado por ser um homem justo, honesto, verdadeiro, pelo menos no momento da sua instituição. Então Deus fala pela boca do profeta: eu falo para Sobna, eu vou tirar o teu cargo, vou te destituir do teu cargo e vou dar a tua autoridade para outra pessoa, para Eliaquim, para que ele então possa desempenhar melhor que você, já que Sobna estava sendo corrompido. Ele governava, em nome do rei, e, no entanto, não pensava no povo, não pensava nas pessoas, só pensava em si mesmo. Dava emprego para seus parentes e amigos, construía monumentos para si mesmo. Até o último, naquele momento, estava construindo um monumento de mármore para homenagear a ele mesmo, então usando o dinheiro do povo. Então ele é destituído e as chaves do palácio são entregues, portanto, tiradas dele e entregue para Eliaquim. E Eliaquim então tem agora o poder das chaves, e a leitura de Isaías termina dizendo: tudo que ele fechar, ninguém poderá abrir, e tudo que ele abrir, ninguém poderá fechar. Portanto, para o povo hebreu, o simbolismo da chave é o simbolismo de entrega de um poder. Mas há uma diferença, Na primeira leitura, no século VIII, reinado de Ezequias, enquanto então o Eliaquim se tornava o primeiro-ministro, ele recebia uma chave de poder, mas um poder de mando, um poder de dominação, de administração também, diferente das chaves que agora Jesus dá a Pedro. Jesus dá a chave ao Pedro e diz a ele: tudo que você ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. De modo que, a partir daquele momento, Pedro também tem a primazia e a autoridade sobre toda a cristandade. Mas veja que, diferente da autoridade do mundo, a autoridade na igreja é sempre serviço. Por isso que o Papa, sucessor de Pedro, é chamado de Servum Servorum Dei, o servo dos servos de Deus. Portanto, a autoridade na igreja é sempre serviço, porque Jesus tinha dito: quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Portanto, as autoridades da igreja não estão para dominar, para controlar, para impor a vontade, mas estão para
conduzir o povo à salvação eterna. E para isso deve exercer a autoridade como serviço prestado com amor, dedicação e caridade. Aliás, Santo Irineu de Lyon já dizia, há séculos, nos primeiros séculos da igreja, ele dizia: o bispo de Roma preside a igreja na caridade. Portanto, é na caridade que nós entendemos o ministério petrino, que hoje nós temos o Papa Francisco como sucessor de São Pedro. Mas, lembrando deste evangelho de domingo, você deve ter ido à missa, gostaria de lembrar 3 coisas para você, importantes, deste evangelho. Primeiro, há um momento em que Jesus diz para Pedro que as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Então, lembrando que por mais que aconteça coisas erradas, a igreja nunca será destruída, porque o Espírito Santo é que ilumina a Santa Igreja. Esta é a primeira coisa que eu quero que você lembre. A segunda coisa é justamente aquele momento em que Jesus pergunta para os discípulos: olha, os outros eu sei que não sabem muito bem quem eu sou, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí, a resposta de Pedro, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, é uma resposta correta. Mas Jesus também, hoje, quer perguntar para você, mas não como se fosse apenas uma prova. Sabe quando o professor dá uma matéria e depois vai cobrar dando uma pergunta: quem é Jesus? E aí a pessoa responde: ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Não, agora Jesus não quer essa resposta que Pedro já deu, embora seja a resposta correta. Mas ele quer um pouco além, ele quer saber quem é Jesus para você, quem é Jesus na sua vida, que lugar de importância você dá a ele na sua história. Jesus quer saber quem é ele para você, no seu coração, na sua alma, no seu entendimento, que lugar, porque o mundo não conhece Jesus. Como naquele tempo dizia: você é um dos profetas. Hoje muitas pessoas pegam Jesus e colocam no balaio dos grandes avatares da humanidade, como eles chamam, Então eles falam do Krishnamurti, falam do Buda, de Jesus, como grandes pessoas iluminadas apenas. Mas não se pode comparar Jesus com nenhuma outra personalidade, porque nunca houve ninguém igual a Jesus sobre a terra e nunca haverá. Por quê? Porque ele é o próprio Deus feito homem, é o verbo que estava com Deus, é o verbo que era Deus e era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, a consciência dos próprios apóstolos dele ainda não estava tão desenvolvida a ponto de eles saberem realmente o que significava o que eles estavam dizendo. Tanto é que no finalzinho do Evangelho, Jesus proíbe que eles digam por aí que ele é o Messias. Por que proíbem? Jesus proíbe porque o Messias que os judeus esperam é o Messias rei, que se sentará num trono de Davi, que terá exército, que terá um poder político terreno, expulsará os estrangeiros. Naquele momento é o Império Romano que domina, expulsará, unificará o país, enfim, eles esperam um Messias deste, mas ainda não conseguiram identificar nas profecias de Isaías o servo sofredor como Messias. E é justamente por isso que não chegou a hora ainda de dizer que Jesus de Nazaré é o Messias. Ele proíbe, porque Jesus terá uma pedagogia, pedagogicamente, paulatinamente, Jesus vai mostrando a eles que ele é o Messias, mas o Messias do servo sofredor de Isaías, que levará bofetões e cusparadas, que será perseguido e morto, mas que também ressuscitará no 3º dia. Então, que hoje eu quero te deixar 2 meditações. Primeira meditação, a Igreja de Cristo é indefectível. Confie na Santa Igreja, porque ela é a Igreja do Senhor. Depois, a outra é perguntar para você mesmo: quem é Jesus na minha vida? Pergunte para você. Se coloque essa pergunta, se coloque essa questão. Até que ponto eu tenho colocado Jesus em primeiro lugar? Como eu tenho colocado Jesus nos meus planos de vida, nos meus projetos? Eu tenho colocado Jesus no meu casamento, no meu namoro? Eu tenho colocado Jesus no meu noivado? Eu tenho colocado Jesus no meu trabalho? Eu tenho colocado Jesus na minha faculdade, na minha escola? Onde está Jesus para mim, na minha vida? Como é? O que ele significa? Qual lugar ele ocupa?
quem dizeis vós que eu sou? Eu sou o quê para vocês? Que esta palavra fique aí, no seu coração, na sua alma, e vai meditando durante toda esta semana nesta frase: quem é Jesus na sua vida? Quem vós dizeis que eu sou? Essa foi a palavra do Senhor, Quem você diz que eu sou? Então, responda esta questão, não para os outros, porque os outros não precisam saber, mas responda para você, no seu coração, que lugar Jesus ocupa na tua vida, na tua história, para que Ele possa cada vez mais pertencer à tua vida, pertencer à tua história e possa então abençoar a tua vida, trazendo muita paz, amor, realizações, proteção e te guardar, iluminar e proteger. Que Deus abençoe e já voltamos. Vamos para o nosso intervalo, para os nossos patrocinadores e voltamos em seguida com a participação do nosso bispo diocesano, Dom Antônio Vilar. Queremos rezar agora o Ângelus, que é uma oração tão tradicional da igreja, geralmente se reza ao meio-dia, se reza também às 6 horas da tarde. Te convido agora a rezar conosco esta oração da igreja. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Momento agora de falar dos nossos patrocinadores. Que bom, né? Ter patrocinadores que ajudam este programa a chegar à sua casa. Por isso que eu peço que você faça uma visita ou telefone para a Madenox, uma empresa em Mococa que fabrica móveis planejados, tanto para casa, né? Para diversos ambientes da casa, armário para o banheiro, né? Enfim, também cantoneiras, também mesas, cadeiras, uma estante que você esteja precisando, né? Algo sobre medida, da forma que você desejar. Vá lá, faça o seu orçamento, faça o estudo, né? O Flavinho, o Eduardo vão montar lá para você visualizar no computador como ficará o seu móvel, né? Então, é aqui em Mococa, lá perto da Mirtz, no Ribeirão do Meio. Aproveite para fazer a sua visita à Madenox ou ligar para fazer um orçamento, pedindo lá uma informação dizendo que assistiu ao nosso programa Questão de Fé. Né? Então,
aguardamos lá a sua presença. Também queremos lembrar da R Vídeo Produções, que é uma empresa que faz filmagens e fotografias de todos os eventos que você desejar. Um batizado, um casamento, uma primeira comunhão, um encontro de amigos, uma festa. Para registrar o seu momento com qualidade e profissionalismo, R Vídeo Produções. Ligue, Robson, peça para ele, também fala que você assiste ao nosso programa e peça para ele um desconto, Um desconto, tá bom? Vamos acompanhar então os nossos patrocinadores. Chegou o momento da participação do nosso bispo diocesano, Dom Vilar, que hoje tem uma mensagem especial para cada um de nós. E eu pergunto a Dom Vilar. Dom Vilar, boa tarde, Dom Vilar. Boa tarde, Padre Roberto. Qual o tema de hoje? O tema de hoje vai ser do 21º domingo do Tempo Comum, Cristo e a Igreja, refletindo um pouco sobre essa relação que tem Cristo com a Igreja. Vamos refletir neste 21º domingo do Tempo Comum o tema Cristo e a Igreja. Na liturgia, nós vemos Isaías, que mostra como uma pessoa se tornava ministro da casa real através da entrega das chaves do palácio real. Ele é aqui a figura de Pedro, a quem Jesus vai confiar o seu governo do povo de Deus, da Igreja. Essa imagem nos ajuda a entender melhor o Evangelho que vamos ouvir nesse domingo. Em Romanos, capítulo 1, versículos 33 e seguintes, temos um convite para contemplar a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus, que realiza o seu projeto de salvação. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 e seguintes, Jesus entrega a Pedro as chaves. Da adesão dos discípulos a Jesus como Messias, o Filho de Deus, é que nasce a Igreja. A comunidade dos discípulos de Jesus, convocada e organizada ao redor de Pedro, que testemunha a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O texto tem duas partes, uma parte cristológica e outra eclesiológica. Então, a primeira, quem é Jesus, e a outra, quem é a Igreja. Jesus interroga os discípulos o que as pessoas dizem dele e o que os discípulos pensam dele. Para os homens, Jesus é um homem extraordinário, bom e justo, como tantos outros homens antes dele. Para Pedro e os discípulos, Jesus é muito mais. É o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus responde, então, diante dessa confissão de fé, a fé da comunidade dos discípulos, apresentada pela voz de Pedro, é o fundamento sobre o qual Jesus vai fundamentar a sua igreja. A igreja é a comunidade dos discípulos que reconhecem Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Ela existe para testemunhar Cristo e para levar a todas as pessoas a proposta de salvação que Ele vem nos oferecer. Para isso, é confiada a Pedro e à comunidade dos discípulos o poder das chaves, missão particular de manter a unidade da fé em Cristo. Isso lembra aquele administrador do palácio da primeira leitura de Isaías.
Quem é Cristo hoje? Apesar do secularismo cada vez mais difundido e do abandono das práticas das tradições cristãs cada vez mais generalizado, é interessante notar como a pergunta continua atual. Quem é Cristo para você hoje? Para os jovens, Jesus representa a novidade, a contestação da sociedade, do sistema envelhecido, árido, privado de fantasia e criatividade. Para os pobres, Jesus aparece como o libertador, símbolo de esperança que não está somente no futuro. Para os agentes sociais, Jesus é revolucionário, que luta contra a injustiça, a opressão, a exploração do homem pelo homem. Até as pinturas, os quadros, apresentam hoje Jesus Cristo em vestes extravagantes, coloridas, por exemplo, do hippie ou de um barbudo guerrilheiro. E nós também fazemos questão de uma imagem de Cristo, às vezes de ouro, de pedra, de ferro, às vezes como uma peça de arte. Seu nome é cantado de várias maneiras, nas músicas, em festas, momentos de alegria, e é recordado também nos momentos de dificuldades, de apuros, como o último recurso a quem recorrer. Tudo isso revela uma realidade. O nosso mundo não pode prescindir de Cristo. Ele é sempre procurado como sentido para a vida das pessoas nestas circunstâncias todas. Nossa história está marcada por Jesus Cristo e ele não pode ser ignorado por ninguém. Quem é Jesus Cristo para mim? Para responder, não basta procurar na memória alguma fórmula que aprendemos na catequese, ou ouvimos de outros, ou lemos nos livros. É preciso procurar no coração, em nossa fé vivida e testemunhada. Assim descobriremos que Jesus representa na nossa vida. Cristo não é um personagem histórico do passado. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele vive ainda no pequeno, vive no mendigo, vive no migrante, no bêbado, no pecador, no ladrão. Ele vive dentro do nosso coração. Ele vive em nossos familiares, em nossos amigos, em nossos irmãos. Ele vive no coração de todos. Ele nos fala ainda hoje no Evangelho que devemos conhecer com fidelidade, que devemos viver com autenticidade, que devemos anunciar com renovado ardor missionário. Os lugares para nos encontrarmos com Jesus, a Conferência de Aparecida em 2007 nos lembra. Nós encontramos Jesus Cristo na fé recebida e vivida na igreja. Nós encontramos Jesus Cristo na Palavra de Deus, na Sagrada Escritura. Nós encontramos Jesus Cristo na Sagrada Liturgia, especialmente na Eucaristia Dominical. Nós encontramos Jesus Cristo no Sacramento do Perdão, da Reconciliação. Encontramos Jesus Cristo na oração pessoal, na oração comunitária. Encontramos Jesus Cristo na comunidade viva, onde dois ou mais estão reunidos no seu nome, ele está no meio. Nós encontramos também Jesus Cristo nos pobres, nos doentes, nos aflitos. Então, está aqui, nesta liturgia, do 21º domingo, falar de Cristo, falar da igreja, é falar justamente desta alegria de viver a felicidade do servir, do amar, do perdoar, como Cristo viveu, como a igreja é chamada a viver. Cristo se encarna em cada um dos seus gestos,
dos meus, dos teus gestos, que são os gestos da Igreja para o mundo que tanto precisa de Cristo. E assim ele se encarna em cada um de nós. Encontrando Jesus, nós o levamos para que as pessoas o encontrem. E neste dia, a Igreja também lembra que todos os cristãos são chamados a ser Igreja pelo seu batismo, sal da terra e luz do mundo. Neste Domingo dos Leigos, neste mês vocacional, queremos então lembrar que a Igreja recorda a vocação de todos aqueles que foram batizados e que são a presença de Cristo no mundo de hoje, como sal da terra e luz do mundo. Que Deus abençoe sobretudo aqueles que exercem serviços, ministérios, leigos na Igreja, nas pastorais, nos movimentos e em tantos serviços. E que Deus abençoe a todos os nossos leigos em sua vocação, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora chegou o momento da bênção da água. A água nós temos aqui no altar. Você pegue a sua água, sua garrafa ou seu copo com água, para que também, como esta água do altar será abençoada, também a sua água em casa. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, Deus de amor e bondade e misericórdia, nós os pedimos, abençoai e santificai esta água, infunde nela a vossa graça, para que, se tornando água benta, sirva para a saúde do corpo e da alma dos vossos filhos que delas fazem uso. Onde forem aspergidas, todo mal seja vencido e afastado, e a tua graça alcançada e derramada. Abençoai e santificai esta água, que ela lembre para nós o nosso batismo, que nos purifica e santifica. Por intercessão da Virgem do Rosário e São José, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A sua água também está abençoada. Pode beber um gole. Beber água benta sempre é importante, é um sacramental que nos livra de muitos males e também abençoa nossa vida e nossa casa. Olha aí que bom, te agradecemos por estar conosco durante todos esses momentos aqui pela TV direta, né? Às 5:50 nas terças-feiras, marque na sua agenda de ligar a televisão na TV direta e estar conosco. E quem não pode ir neste horário, repete também pela manhã, 10:10 da manhã, também aqui pela TV direta. E se você ainda não conseguiu assistir alguns dos programas, procure lá no YouTube, né, a Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda, e você vai ver todos os vídeos que o produtor, o Robson, coloca lá à sua disposição para ouvir novamente as pregações, viu? E também, lembrando que nós temos uma página no YouTube, também uma página no Facebook, uma página chamada Questão de Fé com o Padre Roberto Miranda. Visita a nossa página no Facebook, curte lá, dê a sua mensagem, também dê a sua sugestão, vá lá no Facebook, coloque o seu pedido de oração, que nós vamos ler aqui o seu nome e vamos rezar por você e por a sua família. Deus abençoe sempre a cada um de nós, nos proteja e nos guarde. E na próxima semana, próxima terça-feira, estamos novamente aqui na TV direta, diretamente do Santuário Diocesano de Adoração Eucarística Nossa Senhora do Rosário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário e São José, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, São Judas Tadeu, Santa Rita de Cássia, São Pio V, São Pio X e São Padre Pio, e Santa Joana d'Arc e Santa Baquita, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua semana. Até o próximo programa.